Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 15 de outubro. Vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje, a Palavra de Deus vem trazendo o título Indo Além da Zona de Conforto. Bom, nós vimos aí que ao fim de alcançar outros, Deus pretende que nos movamos além da nossa zona de conforto. Então, se você está aí num grupo só naquele grupo ali, né, nessa classe de etnia, Deus pede para que a gente saia da nossa zona de conforto, né? O desejo de permanecer entre os de nossa classe, etnia ou nível social leva ao egoísmo, até mesmo ao mal. Esse foi o perigo, né? É um perigo, é uma das lições tiradas aí da história da Torre de Babel. A palavra de Deus diz, a lição diz para a gente meditar na palavra de Deus lá na construção da Torre de Babel, entender um pouco do que aconteceu ali, relatada lá em Gênesis 11, verso 1 ao 9, né? Quais eram as intenções das pessoas ali, que objetivo tinham em mente e por que Deus os impediu. Para que a gente entenda um pouquinho do que, para chegar na Torre de Babel, a gente vê que antes disso, né, Noé e sua família tinham saído da arca, né? Noé levanta ali um altar, né? E ele oferece holocausto sobre esse altar. Deus logo depois faz uma aliança com Noé, né? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele diz: seja fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, ali Deus estava fazendo essa aliança, abençoando ele, Noé e seus filhos, e estava pedindo para que eles sejam fecundos, né? E multiplicai e enchei a terra. Lá no verso 7 do capítulo 9 de Gênesis, ele fala a mesma coisa, mas sede fecundos e multiplicai-vos e povoai a terra e multiplicai. Ou seja, ele não estava pedindo para que eles ficassem no mesmo lugar, ele estava pedindo para que eles povoassem a terra e multiplicassem, né? O povo, né? Vamos dizer, povoasse a terra. É isso? E lá no verso 14, 15, né, essa aliança que ele faz, ele fala aqui, ó, sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nelas aparecerá um arco. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, de todos os seres viventes, de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então aqui, além de Deus abençoar Noé e seus filhos, né? Pedir para que eles sejam fecundos e povoai a terra, multiplicar e povoai a terra, ele estava dizendo também que não iria mais destruir a terra através de dilúvio. Então essa foi a aliança que Deus fez com Noé, né? E seus filhos ali. Então nós vimos aí a história da Torre de Babel, revela a grande ambição das pessoas mencionadas no relato. Planejavam fazer uma estrutura monumental que não havia em nenhum outro lugar no mundo. E eles falam lá em Gênesis 11, verso 4, que eles dizem assim: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Então ali eles estavam querendo engrandecer o nome deles, né? Não o nome do Senhor Deus. E não foi o que Deus pediu para que eles fizessem, né? Então ali eles já estavam todo mundo no mesmo lugar, todo mundo construindo essa torre, não para engrandecer o nome de Deus, né, que os livrou, mas para engrandecer o seu próprio nome, né, o nome deles, né, daqueles que estavam ali juntos construindo essa torre. Com que frequência as pessoas procuram fazer o mesmo hoje em dia? Ou seja, querer engrandecer o seu nome, para que seu nome seja lembrado, seja célebre, seja através da política, da arte, dos negócios, até mesmo da religião, não importa. Há quem deseje tornar célebre o próprio nome, assim como nós vimos no relato da Torre de Babel. No fim, quão fúteis e sem sentido são os esforços. Se nós olharmos lá e vermos em Eclesiastes 2, verso 1 ao 11, nós vamos entender exatamente isso. Quão fúteis e sem sentido são os seus esforços, quando eles não são direcionados ao nosso Deus, né? Toda a honra, toda a glória, né, seja dada ao nosso Deus, né?
E não é isso que esse povo estava fazendo ali. A Bíblia diz, que, lá em Gênesis 11:4, como nós vimos, que essas pessoas queriam construir uma torre para que não fossem espalhadas por toda a terra. Lembra que Deus falou na sua palavra que eles deveriam povoar toda a terra. E eles não queriam se espalhar, eles queriam ficar ali. Queriam permanecer juntas por suas próprias razões egoístas. Mas Deus tinha outro plano. Elas não estavam unidas em favor daquele trabalho. Mas o Senhor, elas também estavam unidas em favor daquele trabalho, né? Mas o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Você pode ver isso em Gênesis 11, verso 6. Esse ambicioso plano aí deles era de fato um plano mau. Por quê? Deus havia falado para eles povoarem a terra, né? E não permanecerem juntos no mesmo lugar, eles tinham que povoar a terra, né? Queriam aí permanecer juntas por razões egoístas, né? E Deus, ele sabe de todas as coisas, então ele sabia que suas intenções não eram puras, mas cheias de ambição, como nós vimos aqui nos relatos que nós estamos lendo aqui. Embora as escrituras aí não afirmem de forma explícita, né, a escritora Ellen White diz que eles não confiaram na promessa de Deus, que ele nunca mais destruiria a torre com água, como nós vimos lá no relato de Gênesis 9, 14 e 15, quando Deus faz aliança com Noé, dizendo que a terra não seria mais destruída através de dilúvio, não é isso? E pareciam que eles não estavam confiando aí na promessa de Deus, que Deus havia feito essa aliança aí com Noé. E pretendiam construir para a sua própria segurança, em vez de confiar na palavra divina, que Deus falou que não iria mais destruir a terra com o dilúvio. Qualquer que fossem seus motivos supremos, Deus sabia que suas intenções não eram puras, mas cheias de ambição egoísta, e portanto ele os impediu de alcançar esses seus objetivos. Nós vemos que Deus ali confundiu, né, a língua, né, deles, o idioma deles ali, a forma deles falar, eles acabaram não entendendo o que cada um estava falando, e ainda só que se cumpriu o quê? Eles acabaram não terminando a torre devido a isso, e começaram a se espalhar e a povoar a terra. Esse era o objetivo de Deus lá quando ele falou lá em Gênesis, né, que eles deveriam ser fecundos e multiplicar e povoar a terra, né? Isso só foi possível depois que Deus confundiu a língua deles para que eles pudessem ser dispersos ali, né, e povoar a terra como Deus havia falado para eles, não é isso? Então, nós entendemos aí na lição que nós estudamos hoje que é importante, né, prestarmos atenção no que Deus tem falado para mim, para você, para cada um de nós, e colocarmos em prática, né, e confiarmos na sua promessa, né, e na aliança que ele fez com o seu povo, comigo, com você, com o seu povo, e acreditar e confiar, né, e ser obediente, para que as coisas possam ocorrer conforme, não a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. Que nós não devemos nos engrandecer, mas devemos engrandecer o nome de Deus. Tudo deve ser para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, né? E se você estiver aí numa zona de conforto, que você saia da sua zona de conforto, não é isso? Vai pregar o Evangelho, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, né? Essa é a missão que Deus quer que nós desenvolvemos, né? E com a nossa ajuda, né? E com a ajuda de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a missão vai ser cumprida, né? Mas independente de você pregar ou não o Evangelho, a missão será cumprida, né?
mas Deus te comissionou para que você ajude nessa missão. Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado. É meu desejo e minha oração. Amém.